Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Gusta, qual o melhor lugar pra ficar no cavalo de Troia? Em cima, no meio ou embaixo? Embaixo que não é, né? Ficou claro já. Eu acho que eu pegaria o camarote 2 ali, aquela ala ali com open bar da Skull Beats, que é um pouquinho mais perto da cabeça. Eu ficaria ali mais ou menos naquela parte. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Lucas, uma tragédia grega, se o seu pai fosse responsável por acabar com a estátua da sua esposa, você iria atrás do seu pai pra trazer ele de volta ou você ficaria muito bravo com o seu pai? Por causa de estátua, né? Não sei se valia tanto a pena essa briga toda familiar aí, levantar na mesa e jogar prato pra cima por causa da estátua. Vamos fazer outra estátua. Naquela época ali, ó, quantos escultores, né? A gente não tinha mas é um desrespeito a Atena, né? Atena que também tem um nome só, igual Zendaya, né? É por isso que ela foi escalada, inclusive. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Os meses de julho que nos trazem filmes de Christopher Nolan são sempre os mais especiais. Seja pra babar, seja pra reclamar, o diretor é sempre um ótimo assunto com seus longas. E quase sempre é garantia de bilheteria. Dessa vez não é diferente com a Odisseia, a adaptação do poema clássico grego que já agitava as emoções do público antes mesmo do seu lançamento. O último filme de Nolan, Oppenheimer, foi parte de um evento global que levou milhões de pessoas às salas de cinema e praticamente varreu o Oscar. Será que a Odisseia tem potencial para os mesmos feitos? E o que a gente achou do filme? Será que o estilo consolidado do diretor conseguiu chamar a atenção dos críticos dessa vez? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos episódios novos. E isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente está pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir. E a gente tá também no Substack, então segue o Meia Pantufa lá para receber conteúdo escrito, seja ele uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento, ou uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Já tá por aqui, concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora! Hoje é dia de falar sobre a Odisseia, o dia mais esperado por 2/3 desse podcast, no Meia Opinião. Meia Opinião. Toda vez que tem Nolan, né, gente, é uma maravilha. O Meia Pantufa é sempre uma delícia quando tem filme do Nolan, porque eu acho que quem ouve o podcast já sempre espera os mesmos comentários. O pessoal quer ouvir falar bem, falar mal, enfim. A Odisseia, pra quem tava com a cabeça enfiada num buraco aí desde o nascimento, é um poema clássico do Homero. É uma história ficcional. Ficcional, viu, Red Pills? Ficcional. Tem sereia, tem ciclope, tem gigantes de armaduras. Uma história ficcional que se passa depois da Guerra de Troia, em que o Odisseu, o rei de Ítaca, tá perdido. Foi um dos poucos dos sobreviventes, ou talvez sobreviventes, que não voltou pra casa. E o reino de Ítaca tá um caos. A Penélope, que é a sua viúva ou não viúva, está tendo que enrolar os pretendentes que querem assumir o trono, casar com ela pra assumir o trono. O filho dela não tem idade ainda pra assumir o trono e o Odisseu sei lá onde tá. E a gente acompanha essa jornada em Ítaca, essa disputa política em Ítaca, ao mesmo tempo em que a gente descobre onde está o Odisseu e o que o Odisseu passou e tem passado para tentar voltar para casa. O filme é dirigido e escrito pelo Christopher Nolan, mais uma vez, abandonou o irmão há muitos anos, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso também. E o filme é estrelado pelos favoritos do Nolan, pra variar, né? Matt Damon, Anne Hathaway, e aí tem os favoritos novos, né? Tipo Tom Holland, que tá ali por um motivo, tem o irmão CR,
Shaft, tem a galera de sempre. Eu achei estranho que o Michael Caine não tá, né? Mas enfim, alguns dos amigos dele. Só porque o Michael Caine aposentou. O filme, a grande estreia do ano, talvez, né? A gente quase sempre fala isso do Nolan, porque a expectativa com o Nolan é muito grande, né? O Nolan é aquele diretor que ele agrada muito ao espectador casual e ele agrada muito uma parte da cinefilia, uma parte específica da cinefilia, e geralmente desagrada muito uma outra, né? Então todo filme do Nolan é sempre um bom caldo para debate aqui, e eu vou começar com o Gusta para falar um pouquinho sobre as suas reações, Gusta, de Odisseia. Você falou outro dia aqui que você já foi mais fã do Nolan do que você é hoje, apesar de continuar sendo fã do Nolan, evidentemente, e eu queria saber onde é que você ranqueia a Odisseia aí nos filmes do Nolan. Fala um pouquinho do filme e se o Nolan tá mudando ou estabelecendo reafirmando o seu estilo. Gente, primeiro, eu queria dizer que o homem é um luxo, né? O homem é um luxo porque ele, mais uma vez, conseguiu o trunfo de fazer, possivelmente, o filme do ano. Eu acho que esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Ele ainda é um dos cineastas mais pop aí da atualidade, vamos colocar... Novo Spielberg? Não, vamos colocar aí Ouvi o muito Nolan, essa comparação. Nolan, a Greta Gerwig, Ryan Coogler, Denis Villeneuve. Vamos colocar aí esses dos contemporâneos aí, são esses, né? E todos eles são incríveis, né? Eu acho que cada um na sua caixinha, cada um fazendo o seu tipo de cinema específico, mas eu acho que o Nolan, ele vem fortalecendo, né, o cinema dele, ele vem fortalecendo a estética dele, cada filme que ele constrói, cada filme que ele dirige, cada roteiro que ele faz, ele deixa a marca dele, ele intensifica as coisas boas que ele traz no cinema e ele as coisas ruins, assim, entre aspas, ele vai deixando também essas marcas, né? Eu acho que ele é o tipo de cineasta que ele cai na própria armadilha de fazer um cinema que é tão formalista e que é tão, ao mesmo tempo, autoral, que ele faz o tipo de filme que vira a indústria, né? Então, tipo assim, o Nolan começou fazendo ali A Origem, né? Na verdade, antes disso, ele faz o Dark Knight, né? Depois ele faz A Origem, e esse tipo de cinema dele, mais realista, de trazer tudo que seria fantasioso para uma estética um pouco mais dura e realista mesmo, assim, né? Que você consegue, mais tátil. Isso tudo acabou virando um pouco a indústria. E aí ele cai um pouco na própria armadilha dele, né? Porque quando o Nolan faz um filme dessa magnitude, algumas pessoas podem dizer, tipo, nossa, mas parece que a direção do Nolan não tem tanta diferença, sabe? Do que eu já vejo, das coisas que já acontecem na indústria. Mas é porque muito do que a indústria faz hoje, o Nolan começou muito cedo a fazer, sabe? Esse tipo de fotografia mais realista, esse tipo de filme sem saturação, os enquadramentos grandiosos e essa coisa assim mais, enfim, focada na... Épica. Exato, focado no épico e tudo mais. Eu acho que boa parte até do funcionamento da IA, sabe? Da IA generativa de vídeos é muito focado nessa estética de mais realismo, né? Um realismo de luz, um realismo desse tipo de expressividade mais robusta. Pessoas, e tudo mais. O Nolan acabou de falecer. É breaking news aqui, saído no meio da Mas gente, ele teve um AVC agora. Christopher Nolan não teve AVC. Porque se vocês pararem pra pensar, a IA generativa, ela se alimenta de coisas reais, de coisas que já foram feitas. E muito da estética, essa estética mais robusta, mais realista de fazer cinema, tá na IA porque a IA generativa é treinada por determinados conteúdos que você coloca ali. E é bem isso, sabe, que aconteceu. Esse tipo de cinema, esse tipo de fotografia, esse tipo de intencionalidade da arte foi muito ovacionada e o Nolan teve uma participação muito grande nisso. E é por isso que eu acho que ele é um luxo, assim, por isso que eu acho que ele é um grandíssimo cineasta mesmo, porque ele conseguiu fazer a indústria se tornar um pouco parte dele e ele se tornar parte da indústria. Assim, ele não tem uma autoralidade que é extremamente desvinculada do que é o cinema como um todo hoje. E eu acho que esse é o principal trunfo dele. Eu acho que o Nolan tá vinculado com a indústria nessa intensidade de você conseguir puxar tópicos e tópicos e tópicos que voltam pra ele, que voltam no tipo de direção dele, que voltam no tipo de filme que ele faz, que voltam no tipo de cinema que ele constrói. Isso impacta muito na forma com que a gente vê o próprio cinema. Então, como as discussões estão hoje por causa da Odisseia, como as pessoas estão olhando pro cinema de uma outra forma por causa da Odisseia, como que as pessoas discutem o ir ou não ao cinema, ir ou não às salas de cinema por causa da Odisseia, o que a Odisseia traz de reflexão sobre o cinema como um todo, sabe? Sempre volta
volta pra quem criou isso. Foi o Nolan que fez isso, sabe? Então, eu sou muito fã do Nolan. Acaba que, no fim das contas, o que ele construiu na carreira dele, como cineasta, é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje no cinema. Então, é assim, não tem como desqualificar o Nolan nesse sentido. Agora, como filme, aí a gente já vai pra um outro lado. Eu acho que a Odisseia é um filme que tem tudo isso que o Nolan fez. Ele carrega toda a história que o Nolan tem, né, como cineasta. Mas, ao mesmo tempo, quando você analisa os filmes do Nolan historicamente, assim, você olha pra Odisseia e fala, meu Deus, é mais do mesmo, sabe? Assim, é uma coisa meio, tipo, o Nolan tá fazendo muito igual às coisas que ele sempre fez. É um approach, assim, muito grandes estrelas, um som bem estourado, uma trilha muito épica, o homem confrontando com o regresso pra casa. É, tipo assim, são temas muito Nolan. São coisas que, tipo, não desafiam a própria forma de direção dele. Então, apesar de historicamente o Nolan ser um diretor muito importante, quando a gente chega em Odisseia, parece que nada de novo foi feito, sabe? Parece que nada de muito importante, assim como filme, foi feito aqui. É um agrupamento de atores muito bons, é um elenco muito bom, é uma história muito forte, mas ao mesmo tempo é uma história que não é contada de uma forma imaginativa, de uma forma diferente, de uma forma muito, sabe, inventiva. É uma história bem protocolar. Antes de assistir o filme, eu vi um vídeo, tipo assim, de 30 minutos explicando a Odisseia, sabe? Tipo, eventos que o Homero traz na Odisseia pra entender melhor, pra não ir tão cru assim, né? E parece que é um protocolo da Odisseia bem Nolan, assim, tipo, como que o Nolan vai fazer o Ciclope? Ah, nossa, é muito o Ciclope do Nolan mesmo, né? Tipo assim, não tinha como o Nolan fazer diferente. Aí, tipo, como que o Nolan ia fazer a Batalha dos Gigantes? Nossa, realmente é a batalha que o Nolan... surpresa, né? A gente vai ver um filme do Nolan e fala, nossa, é um filme do Nolan. Parece muito um filme do Nolan, né? E assim, é o que eu falei ali no começo. É a armadilha que ele criou pra ele mesmo, porque como a indústria é muito voltada pra esse tipo de filme, parece que quando a gente vê tudo aquilo em tela, é tudo muito grandioso, é tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo parece que não te traz alguma coisa especial, não te traz alguma coisa 100% nova. Dito isso, eu acho que ainda é um excelente filme, é um filme muito bem feito, sabe? Design de produção, a gente tem atuações ali impecáveis, muita gente falou do Tom Holland, eu acho Tom Holland ok, é muito mais do personagem do que dele mesmo, o personagem é meio bobão, é meio tipo, o filho perdido que tá indo atrás do pai, então eu não acho que as críticas a ele estão sendo muito assertivas, estão querendo falar do pobre coitado. Eu acho que o elenco todo tá impecável, assim, uns muito mais do que outros, mas em geral tá todo mundo muito bem. E é isso, assim, eu acho que eu saí do filme com uma sensação meio, tipo, meio de checklist, assim, tipo, mais um filme do Nolan, sabe? Eu não saí com uma sensação de, meu Deus, eu assisti uma grande obra de arte, uma grande, sabe? É porque criou-se por trás de tudo isso, essa questão do IMAX, essa questão de que o filme era um grande evento e tudo mais, e eu saí do filme tipo assim, não, o filme é bom, é um filme bem legal, mas ao mesmo tempo não é, tipo, tudo isso, sabe? É só mais um filme esperado do Nolan. Eu vou discorrer de mais alguns temas, tô falando muito, mas pra não ficar muito confuso isso que eu tô falando, mas vou passar a bola pra vocês. E aí, Lucas? Cara, então, né, tava... Pra quem chegou agora aqui nesse episódio, né, eu também sou bastante fã do Christopher Nolan, junto com o Gustavo. Acho que eu continuo um pouco mais fã ainda. Mas eu acho que aqui, isso tem uma coisa que o Gustavo falou que eu concordo, é que é um filme do Nolan, você vai assistir, você vai ver tudo que ele já... não tem nada de novo em termos, assim, do que ele faz, sabe? Você tá esperando um filme do Nolan, você já gosta do estilo dele, ótimo, é isso que você vai ter. Se você odeia, ótimo, é isso que você vai ter também. Então, só que esse filme me surpreendeu em alguns aspectos, porque é aquela coisa, né? Eu gosto do diretor, já fui sabendo mais ou menos o que esperar, mas eu tinha uma certa curiosidade de como que o Nolan ia conseguir tratar essa história, porque é aquela coisa. Odisseia tem vários elementos ficcionais, aquela coisa de mitologia grega, e deuses, e monstros, e um ciclope, e gigantes, e o cavalo de Troia. Então, pelo trailer, a gente já viu que o Nolan ia continuar com aquela pegada mais pé no chão dele, né, mais uma coisa mais realista. E aí eu fiquei muito curioso de, cara, como é que ele vai fazer essa questão dos deuses, esses elementos mágicos? Ele vai, sei lá, ele vai fazer um ciclope, na verdade, era só um homem de 1,90 m que perdeu um olho, sabe? Tipo, eu falei, cara, o Nolan vai meter essas coisas, filho. O Nolan vai meter essas, sabe? Os deuses, na verdade, eram seres que moravam em outra ilha, que eram endeusados.
sei lá. E aí eu fui muito curioso pra ver como é que ele ia tratar essa questão dos monstros mitológicos, dos seres mitológicos e das divindades e tudo mais. E já vi que tem uma pegada mais pé no chão e tal, mas curioso pra saber como é que ele ia tratar isso. E eu me surpreendi positivamente, cara, porque tem alguns elementos ali que eu não esperava que o Nolan fosse usar daquela forma. O Gusta mencionou essa pegada que Hollywood teve, que inclusive a IA usa muito de exemplo, que a gente teve essa onda de ultra-realismo, né, em Hollywood, que tudo tinha que ser aquela coisa muito verossímil, meio que foi... Os filmes de fantasia parece que não eram tão levados a sério, então você ia fazer um filme de herói com vergonha de ser filme de herói, tinha que ser o Batman realista, tinha que ser... Os filmes de ação não podia ter aquela mirabolância dos anos 80, tinha que ser uma coisa mais pé no chão e tudo mais. E o Nolan é sempre apontado como culpado de iniciar esse movimento, e é do estilo dele isso daí, né? Até hoje, Hollywood já mudou um pouco essa temática, né? Já abraçou mais o imaginativo e a fantasia de volta, e o Nolan, ele ainda continua com essa pegada nos filmes dele. Então, assim, Hollywood teve essa onda, né, de filmes mais realistas, tanto é que a gente teve Troia, o filme Troia, lá de 2004, se não me engano, que eu revi depois de ver a Odisseia, porque eu fiquei muito encucado, assim, cara, como é que essa história do Cavalo de Troia, esses personagens que estão aqui também, como é que isso foi tratado lá atrás? Que eu tinha na minha cabeça que eu gostava muito do filme Troia, que eu assisti uma vez quando eu era mais novo, e aí fui rever, né, depois do filme. Falei, nossa, que filme é mais ou menos, velho. Meu Deus do céu. E lá, mas enfim, não estamos falando do Troia, mas lá você já via muito essa vergonha de tratar a mitologia. Os deuses não aparecem em Troia. Tem uma cena do Aquiles conversando com a mãe dele, que era uma deusa, e eles estão sozinhos, e é meio que naquela pegada do Odisseu conversando com Atena aqui nesse filme, que é só os dois isolados ali. E é uma cena muito rápida, e o restante do filme, meio que os deuses é como se fosse só, né, crença deles ali, não existem, e não tem nenhum ser mitológico que é mostrado ali. E eu acho que isso faz muita falta pro filme. Você sente que o filme ele tá com vergonha, que ele quer fazer uma coisa mais realista, que ele quer fazer um épico sério, mas ao mesmo tempo não tem como eles, sabe? E aí na Odisseia, eu fiquei com medo de isso atrapalhar muito no filme. Do Nolan continuar nessa pegada de falar, não vou mostrar os deuses, eles vão ser só crenças deles ali, e às vezes um deus vai aparecer na imaginação de alguém e tudo mais, mas eu fiquei com medo disso atrapalhar no filme, e eu acho que não atrapalha. Eu acho que funciona muito bem na visão do Nolan. É um filme fantasioso, gente. É um épico. Tem vários elementos de fantasia, tem vários elementos que estão ali na história da Odisseia, tem Ciclope, tem sereia, tem Atena, tem o cavalo de Troia belíssimo, construído numa praia por soldados marceneiros com uma mão... que eu não sei como é que eles conseguiram chegar naquele nível. Né? Uma coisa assim, gente... Não, um detalhe, cavalo, meu amigo, esse cavalo, lapidando aquela pata daquele cavalo com a espada. Ele tá invernizado. Os soldados invernizaram o cavalo de Troia. Ah, mas deve ter sido um soldado um pouco mais queer, que chegou e falou assim, gente, tá muito apagadinho isso aí. Com certeza. Ah, não, em Troia... Falou, não, isso aí não tá certo. Ah, não, vamos dar um brilho. Eu acho que funciona muito, porque é um presente, né? Então tem que ser bonito, tem que ser um negócio que você quer pôr dentro da sua casa. Não aquela porcaria do Troia lá, por exemplo, que eles pegam um monte de madeira um atrás do outro, parece que uma criança fez, só que numa escala grande, né? Então assim, eu acho que funciona muito. Se você não gostou, como é que estes homens teriam feito isso? Então aqui nesse filme, eu acho que o Nolan, ele faz duas coisas. Ele melhora em algumas coisas que ele é muito viciado em fazer, né? Nessa questão da verossimilhança, eu acho que aqui ele deixa um pouco isso de lado. Óbvio que assim, ele continua sendo o cara dos recursos práticos, que ele quer que o filme dele seja uma coisa assim palpável, que ele quer que fique o mais real possível na tela. Então ele vai ali pro IMAX, ele vai fazer tudo prático, ele vai colocar dublês de 2 metros e outros de 1,40 m pra ele conseguir fazer aquela escala dos gigantes. Ele vai usar um fantoche ali e um ator pra misturar ali os movimentos do Ciclope. Então, e fica tudo muito bem feito, casa tudo muito bem aqui no filme. Mas eu gostei de ver o Nolan abraçando um pouco esse lado da fantasia, porque ele consegue te fazer acreditar que aquilo ali existe naquele universo, que você tá vendo uma história ali naquele universo, que aquilo ali existiria. E a maneira como ele trata os deuses, sem ser aquela coisa divina demais, com pessoas comuns, e o Odisseu tendo aquelas visões da Atena, eu acho que dentro da história funciona muito, até porque ele tá contando uma história que se passa muito do que tá acontecendo na cabeça do Odisseu, como é que ele tá lidando com o trauma pós-guerra, como é que ele tá lidando com as próprias consequências do que ele fez na cabeça dele, e tendo que voltar para casa e lidar com o que se tornou a casa dele enquanto
enquanto ele tava fora. Então é um filme muito sobre esse personagem, sobre o que tá acontecendo na cabeça dele, como que ele enfrenta todas essas consequências. Então as decisões que ele toma em relação a como mostrar os dedos, eu acho que funciona dentro do filme. O Nolan é muito criticado também por não saber escrever e representar as personagens femininas, e aqui eu acho que ele dá uma melhorada nisso. Pelo menos eu gostei bastante da personagem da Anne Hathaway, da Penélope. Eu acho que ela tem um bom arco, eu acho que ela é bem desenvolvida, e uma das melhores cenas do filme, assim, que eu fiquei muito feliz de ver que toda a repercussão que eu vi, a galera também adorou essa cena quando eu saí do cinema. É uma cena que eu gosto dela por vários motivos, que é a cena da Cersei. Cara, ela tá sensacional, assim, nessa cena. A cena dela é curta, mas eu gosto muito dessa cena, tanto pela atuação dela, quanto pelo o suspense, os elementos de até body horror um pouco que tem, assim, e eu gostei de ver essa pegada do Nolan, assim, é uma cena onde você vai ter algumas transformações físicas, umas coisas mágicas acontecendo, e você vê isso meio em tela, um negócio meio borrachudo acontecendo, uma transformação, que eu achei muito, muito bom, eu não esperava ver em um filme do Nolan esse tipo de coisa. E é uma cena que eu acho muito bem construída. Faz a gente especular, né? Quando eu assisti aquilo, eu fiquei assim, caramba, o Nolan faria um bom filme de horror. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Exatamente. E o filme, né, tem esse elenco estelar, né? O Luiz mencionou que ele tá com os favoritos dele ali. O Nolan é esse cara que ele gosta sempre de trabalhar com os mesmos atores. Se você pegar os filmes dele, pelo menos uns 2 ali. Eu acho que é todos, porque, como ele não né? tem celular, ele só tem o contato da agendinha telefônica. Ele só tem o contato dele, ali de alguém. É tipo assim, umas 25 pessoas. Quando precisa escalar alguém. Nossa, mas só a A-list, pelo amor de Deus. Só ele? Mas o Nolan, ele chegou nesse patamar, né? A gente tava falando que eu vi algumas comparações na internet, até falando sobre ele ser o novo Spielberg da nossa época agora, e eu fiquei até reflexivo sobre isso, e eu cheguei à conclusão de que é mesmo, porque eu acho que ele é o nosso novo Spielberg, porque ele chegou nesse nível, né, de todos os atores A-list de Hollywood quererem trabalhar com ele a ponto de não precisar ler o roteiro. É quem alia bilheteria com uma suposta paixão pela arte do fazer, né? Eu acho que nisso ele é muito parecido com o Spielberg mesmo. Sim, o Nolan é esse cara, ele é apaixonado pelo processo, né, de como ele vai fazer o filme dele, ele gosta de se engajar e construir grandes sets, aquela coisa megalomaníaca e tudo mais. Muita gente até não gosta muito do Nolan por achar que ele é meio pagado e arrogante, de prepotente demais os filmes dele. Eu já vejo como uma grande paixão dele, uma grande obsessão que ele tem em desenvolver os filmes dele. E ele foi criando essa reputação que chegou ao ponto de todos os atores de Hollywood da atualidade quererem trabalhar com ele, nem que seja pra fazer uma pontinha, cara. A escrava da Penélope, que é a fofoqueira, que aparece 2 cenas rapidinho, é a Mia Goth. É a neta da atriz brasileira, Maria Gladys. É a neta da atriz brasileira. Helena de Troy, que aparece pouquíssimo aqui no filme, né? Lupita Nyong'o, que faz uma outra personagem também, a irmã gêmea dela, que inventaram aqui pro filme, que eu achei que ficou muito legal. Eu acho o elenco sensacional, eu acho que o único que... O Tom Holland, já que o Gusto mencionou ele, eu acho o mais fraco, de verdade, do elenco. Não acho que ele estraga nem nada, não, mas o Tom Holland, pra mim, ele é o Tom Holland. É que pra ele mim, é o mais fraco, né? Difícil, ele é mesmo o mais fraco em atuação ali. Fraco, então... E eu acho que ele tá no papel certo, porque eu acho que nem se ele estivesse no papel do Sinon, que é o do Elliot Page, ele não teria entregado aquilo ali, entendeu? Então acho que ele tá no papel certo, que é aquela carinha de bom moço, de playboy mesmo, filho do rei, que tá tentando fazer as coisas meio bobado, mas eu acho que no fim das contas o papel dele funciona, mas eu acho ele mais fraco em termos de atuação, nada que estraga o filme, pra mim ele é o Tom Holland sendo Tom Holland, mas agora uma atuação que me chamou atenção, que eu comecei assim meio estranhando, não sei se eu tava gostando ou não, e que no fim eu gostei muito, que eu acho que funciona muito, mas que tem uma linha tênue, que, por exemplo, em Tenet, eu vou chegar onde vocês vão ver onde eu vou chegar. Em Tenet, que é o único filme ruim de Christopher Nolan, chama-se Tenet. E lá ele faz um vilão de novela mexicana, meu amigo, que é pavoroso. É uma coisa horrorosa que é vilão dele. Ele para explicar o plano dele pra todo mundo que ele vê na frente. Ele para um figurante na rua e fala assim, deixa eu te explicar o meu plano maligno. É uma coisa horrorosa. Aqui, quase que o Robert Pattinson vira isso. Quase. De início eu achei ele meio canastrão, uma coisa meio novelesca. Até aquela cena lá no final, o Gusto mandou um meme pra gente esses dias, que ele vai ficando atrás das pilastras ali. O final dele de é muito bom, funciona muito. Mas é aquela coisa, a gente tá vendo uma tragédia grega, a gente tá vendo essa história do complô, a gente tá vendo essa coisa do cara maquiavélico, maquinando ali pra derrubar o cara do trono e assumir a coroa e tal. E eu acho que dentro do contexto geral ele funciona muito. Eu tinha acabado de rever The Drama, que entrou no streaming, e fui ver a Odisseia, cara, e ele tá... O Pattinson manda muito bem, cara. Cada filme que eu vejo desse cara, ele tá muito melhor. Ele tá muito diferente, assim, nos 2 filmes. Você não lembra dele em The Drama, você não bate o olho nele e fala o Batman. Você
você bate o olho nele e vê um outro personagem completamente diferente, assim. E, então eu acho que funciona muito, é uma coisa que eu estranhei de cara, mas que eu acho que funciona muito bem. E, cara, no geral, né, as atuações são muito boas. Eu vejo muita gente falando da montagem do filme. Pra mim, é a montagem que o Nolan sempre teve, porque tem essa coisa do IMAX, né? Ele filmou o primeiro filme filmado em IMAX, 70mm inteiro, né? Só consegue gravar 3 minutos, eu tava vendo. Você não consegue gravar mais de 3 minutos direto, você tem que trocar o filme. Então, você não consegue fazer um plano de sequência de 10 minutos. Uma coisa muito moderna, né? Uma coisa ele modernizando. Uma modernidade. Ele modernizando. Exatamente. Voltamos para o analógico, né? Já estamos nessa pegada de voltar para as câmeras digitais. Uhum. Então tem esse negócio. Só que o Nolan, ele já era um cara que você prestar atenção nos filmes dele, ele tem essa montagem, é uma montagem até meio seca em algumas cenas, assim. Às vezes você tá vendo um diálogo e tem um corte seco pra mostrar outro personagem. Às vezes, muitos cortes numa cena só. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, não é todo diretor que consegue. Muito diretor que vai tentar fazer isso e fica um filme bagunçado, meio truncado. O Nolan consegue fazer isso de um jeito que funciona. Eu acho que o que ele deixa, uma coisa que o Nolan faz sempre, né, tá aqui de novo, é contar o filme de uma maneira não linear, né? Então no começo você fica até meio perdido, sim, depois você vai pescando quando é que o filme tá se passando, o que é flashback, o que não é, você vai entendendo. E aqui ele tem isso também, eu acho que é uma das coisas que faz as histórias que o Nolan conta, os filmes que ele faz, ficarem tão interessantes assim em tela, porque você vai vendo às vezes uma história que é uma coisa, qualquer coisa, às vezes uma coisa comum, igual a gente tava, pra mim a premissa de Odisseia não é uma coisa que me pega muito não, você vê um cara voltando pra casa depois da guerra. Cara, beleza. Porra, mas e aí essa viagem pra casa foi mais difícil do que pegar o metrô 6 horas em São Paulo pra atravessar. Nossa, mas pelo amor de Deus. Não chegava nunca esse homem. Uma viagem de 10 anos. Mas assim, eu falo como sinopse, sabe? Você bateu o olho e fala sobre o que é esse filme. Você vai ver um filme, sei lá, sobre a Guerra de Troia. O filme é sobre a Guerra de Troia, sobre Helena de Troia e o presente, o cavalo. Aí que você fala, não, isso aí tudo já aconteceu. É o mano tentando voltar pra casa. Meio como sinopse não é uma coisa que te pega tanto. Só que você não acha válido, tipo, uma obra de arte de Homero de 3.000 anos atrás. Tipo, foda-se. É tipo assim, eu olho mas por exemplo... Eu olho pra essa história e falo assim, Lucas, você sabe que depois que você pegou o pé do Gustavo quando a TV de 85 polegadas, ele não vai te deixar escapar de nada até o final do ano. Eu tô atento. Mas assim, vamos ser sinceros, né? A galera tá indo ver ver vídeo do YouTube pra entender o Homero e não lê o livro, né? Exatamente, eu não li. A galera tá cagando. Então, Chat, eu acho que resume. Chat, resumo dos livros de Homero. Já resume todos, já resume a Ilíada também. É pra eu entender tudo. Enfim, eu acho que essa maneira não linear dele contar o filme também funciona muito bem aqui, junto com essa montagem que ele usa. Eu gosto dessa trilha sonora, porque o Nolan ele tem essa pegada, principalmente que vem do Batman, da origem, né? Dessa trilha sonora ali, essa parceria com o Hans Zimmer, que era aquela coisa mais... aquela coisa estourada, tambor. Agora ele tem um novo amigo, né? Que é o Ludwig Göransson. Agora ele tem um novo amigo que faz uma coisa um pouco mais... né? Tem sempre um violino, uma coisa... Aqui eu acho que combina muito... Eu gosto muito da trilha sonora, que é uma coisa que às vezes tá bem baixinha, que vai crescendo, que vai dando aquele tom. O Villeneuve roubou o amigo do Nolan. Agora o Hans Zimmer faz isso agora só tem com que trabalhar em Duna. Então assim, eu acho que no geral tudo orna muito bem aqui no filme. Eu gosto de como o Nolan trabalha esses elementos mitológicos. Acho que dentro da pegada Nolan, né, do jeito dele de fazer filme, de contar história, ele consegue entregar um excelente épico. Eu me emocionei em algumas cenas do filme, coisa que difícil de acontecer em alguns filmes do Nolan, a não ser... O último filme que eu me emocionei do Nolan foi Interestelar, gente, que Interestelar me pega. Agora, de resto, eu acho excelentes filmes de ação e tudo mais, mas esse aqui eu acho que ele consegue entregar tudo que ele se propõe muito bem, tanto em drama, tanto... Inclusive, o Nolan, depois dessa parceria com o irmão, né, que a gente pode falar mais pra frente, ele peca muito em roteiro, a gente sabe disso. Ele é conhecido por ser aquele cara que, até né, junto com o Jonathan também, que tinha um filme com cenas que paravam pra se explicar demais, né, diálogos muito expositivos. Ainda tem um pouco disso aqui, mas eu acho que o Nolan chegou num ponto que ele tá conseguindo melhorar a própria forma. Então, o que tem de ruim do Nolan, que as galera não gostam, tem aqui, mas eu acho que em uma medida menor. E o que o Nolan já faz bem, eu acho que ele entrega mais lapidado aqui. Faz sentido isso. Você viu a história do filho dele com o Oscar? Que ele falou que ele tava escrevendo o roteiro e aí ele tirou o Oscar da sala porque aí o filho dele perguntou por quê. Ele falou, não, mas é muita pressão escrever com esses Oscars aqui na minha frente. O filho dele falou, mas você não ganhou nenhum por roteiro?
Acho que é Não tinha melhor pessoa pra falar isso pra ele, né? Tipo, nada como um filho jogando alguma coisa na cara do pai. Bom, Odisseia, muitos pontos, né? Tem muita coisa a tratar quando o assunto é o Nolan, porque o Nolan tem essa vantagem e essa desvantagem de sempre, como o Gusta trouxe aqui, ele sempre levanta várias questões sobre ele, porque de certa forma, quando a gente fala em cinefilia, existem vários Nolans, né? Não que ele mude de opinião o tempo inteiro, não é isso não. Ele é muito firme nas opiniões dele, na visão de mundo dele. Mas existem vários jeitos de analisar o Nolan. A gente tem que analisar o Nolan cineasta, mas a gente analisa o Nolan roteirista, a gente analisa o Nolan com um tremendo complexo para escrever mulheres, que, já vou adiantar aqui, melhorou, mas nem tanto. A gente analisa esse Nolan do efeito prático a qualquer custo, a gente analisa esse Nolan do super orçamento, que causa uma especulação na gente. Será que o Nolan, nessa altura da carreira dele com orçamento menor, será que ele ia surtar? Ele ia ter um ataque? Mas assim, vamos combinar que assim, a Odisseia saiu abaixo do orçamento e dentro do prazo. Então, foi, né, palmas pra ele aí. Então assim, tem muita coisa pra gente falar sobre o Nolan. Por conta de vocês dois, eu fico com uma pecha de anti-Nolan, o que nunca foi o caso. Eu acho que o Nolan é um baita de um diretor, um cara muito bom no fazer, um cara apaixonado por cinema. Eu falei isso outro dia aqui, é um cara que tá sempre do lado certo das coisas, quando o assunto é cinema, então a gente tem que parar pra ouvir, porque ele raramente erra nas opiniões que ele dá sobre a indústria, sobre cinema, sobre o fazer cinema e sobre as coisas que são boas, legais de acompanhar, e sobre os novos nomes surgindo. Ele é sempre bom parar pra ouvir ele, porque geralmente ele tá do lado certo das coisas, sobre IA e tal. O Nolan tá do lado certo das coisas e o Scorsese tá do lado errado das coisas, quando o assunto é IA, por exemplo. Você tem ideia? Então assim, Você tá na capa do álbum novo da Charli XCX, né? Esses dias eu vi, eu fiquei chocado. Mas enfim, parei. Então assim, tem muitos lados pra analisar o Nolan. Esse é um filme muito pouco surpreendente, porque ele tem a cara do Nolan. O Nolan tem uma fórmula consagrada. Isso não é querer dizer que ele não sai da caixinha, nem nada não. Mas assim, o jeito dele de fazer cinema é um jeito muito típico, que ele nunca vai mudar, porque ele achou a fórmula mágica de fazer cinema do jeito que ele quer e ter uma vinculação muito forte ao cinema mainstream, que transforma os filmes dele em potenciais blockbusters. Eu acho que tem uma grande questão do Nolan que é problemática quando a gente fala em arte. É aquela grande separação do cinema arte versus entretenimento, né? Porque, pra mim, o grande dilema aqui é o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro. O Gusta fala muito sobre como Nolan influenciou esse tipo de cinema, mas esse confronto que a humanidade tem nessa ideia de dizer que realismo é igual a qualidade, quanto mais realista é a sua obra, melhor artista você é. Isso não surge com Nolan, gente. Isso tá em todo lugar. Olha a crítica que as pessoas fazem à arte contemporânea, aos quadros que, você pinta um quadro de uma cor só, isso aqui não é arte, isso aqui eu faria, sabe? Arte é o Michelangelo. Então, assim, isso é uma discussão muito mais antiga do que o Nolan, só que a gente fica nessa. Será que o Nolan, ele é assim e ele faz com que a indústria seja assim e por isso ele é supervalorizado? Ou será que a indústria supervaloriza isso e por isso o Nolan é um ótimo nome pra vender ingressos? A gente fica sempre nessa balança aí pra querer dizer isso. E não tem problema necessariamente ele não ser um cara imaginativo, só que eu acho que ele é sintoma de uma indústria fadada a se repetir, sabe? E não é nem ele em si, mas de uma indústria fadada a se repetir nessa ideia besta de que realismo é igual a qualidade. Realismo não é igual a qualidade. Você vai ver as críticas das pessoas aos filmes que elas não gostam, é sempre alguma coisa assim, mas isso nunca aconteceria, mas essa pessoa jamais faria isso. Gente, e daí? Sabe? O filme tem certas liberdades, o filme não é assim que deveria funcionar. Então Nolan, ele é um grande motor disso, e eu acho que por isso ele é muito criticado, mas o cinema dele é assim, e pronto, e ele é muito bom cineasta, e ele tá buscando coisas que podem ser interpretadas de uma maneira diferente. Eu acho que o grande mérito da Odisseia é esse, assim. Eu acho o Nolan um bom diretor, eu acho ele super valorizado, como eu acho que muita gente acha, mas ele é um bom diretor, um cara extremamente competente, que tem um jeito de fazer filme, que leva as pessoas ao cinema, e que é um cara muito dedicado na arte dele ali. Dito isso, a Odisseia é um dos melhores filmes dele,
talvez o melhor. E isso não quer dizer que o filme não esteja recheado dos seus problemas nolanescos, sabe? Das coisas que o Nolan não quer ou não consegue superar. Falando um pouco do filme antes de falar de outras coisas, eu acho que o primeiro ato desse filme é uma explicação, mas uma explicação, mas uma explicação que não acaba nunca. Todo mundo te explicando a história o tempo inteiro. A Anne Hathaway te explicando a história, o Tom Holland te explicando a história, todo mundo falando. E eu assim, gente, não é possível que o filme vai ser tudo isso. E aí, a partir de quando a gente sai do Telêmaco e a gente vai pro Odisseu, ou seja, a gente sai da parte chata da história e a gente vai pra jornada, aí o filme vinga. Aí ele consegue mostrar a sua grandeza estética, grandeza de execução que caracteriza o Nolan, né? E eu acho que o grande momento da Odisseia, mesmo o filme tendo lá suas quase 3 horas, pra mim o grande momento é o Ciclope. A primeira aparição do Ciclope é o momento que você fala, opa, o Nolan está andando por território desconhecido aqui. O Nolan tá lidando com a mitologia. Exatamente. Que a gente pensava que o Nolan não ia lidar com a mitologia, que ele ia apagar a mitologia, e ele não apagou. Ele tá lidando com a mitologia de um jeito Nolan. Ele não tá fugindo de suas características. Aquilo tudo ainda tem aquele pé de verossimilhança, aquele pé... Não existe nenhuma dúvida de que aquelas pessoas estão realmente vendo aquilo, de que aquele monstro é real naquele universo. Não tem nada, assim, excessivamente incompreensível, nada que não seja palpável, que não possa, sabe? Tudo aquilo ali você pode encostar. Tem nada ali que é espiritual, peso, né? Que é não sei o que. Tem peso. É tátil. É muito... Então, assim, é o Nolan sendo o Nolan, mas é interessante ver o Nolan explorar a mitologia, porque ele é assim, e eu acredito que as pessoas vão gostar muito do que elas veem aqui. E eu acho que porque a gente sabe do apreço dele à arte, a gente tende a gostar dessas coisas. Mesmo sabendo que é a falta de imaginação de sempre, é o excessivo realismo de sempre, mas a gente tende a gostar das coisas porque a gente pensa como é que ele executou. E aí a gente descobre que o Ciclope é efeito prático, ele é uma marionete. Animatrônico. Aí você descobre que a cena toda da Circe é feita com efeito prático, e aquilo é assim, inacreditável. É muito louco você bater o olho naquilo ali e falar, gente, não tem CG, não tem condição. E assim, de novo pra colocar o asterisco aqui, não é um problema ter CG, não é uma vantagem não ter CG, é só uma característica. Tem coisa muito boa de CG, tem coisa muito ruim de CG, tem coisa muito boa prática, muito ruim prática. Só que como o Nolan gosta de fazer isso, e o CG é um atalho pra fazer esse tipo de coisa, é impressionante. E aí o pessoal explicando, não, aquilo ali é uma massinha, tem um molde, os atores se quiseram fazer, não sei o que, a gente tem um molde, tem uma espécie de massa, e aí ela vai realmente fazendo, a Samara, ela tá moldando aquilo ali, sabe? E aquilo faz ficar mais esquisito ainda, cara. É muito efetivo. Então é legal você ver um cara dos efeitos práticos, não tem como dizer que não é legal. É legal você ver um cara dos efeitos práticos explorando aspectos mitológicos dentro da sua habilidade, da habilidade dos seus artistas, da sua equipe, de usar as ferramentas que ele quer que sejam usadas pra expressar a sua criatividade. Então isso é muito foda, sabe? A gente fala que o Nolan não tem imaginação, e a imaginação dele é limitada mesmo pra escrever histórias, pra conceber histórias, mas olha o espaço que os artistas que trabalham com ele têm pra criar e pra ser inventivos e pra ser imaginativos, pra contar uma história mitológica, sabe? Que tá acontecendo com ele pela primeira vez. Então, assim, tem muita coisa muito boa pra se tirar da Odisseia. Muito boa mesmo. Eu disse, talvez esse seja o melhor filme do Nolan. O Nolan tem muito filme que compete por esse título, assim, né? Porque os filmes dele são geralmente muito consistentes dentro do padrão que ele quer entregar. Mas eu gostei muito da Odisseia. Eu acho que ela tem certas instabilidades, assim. Eu acho que ela é expositiva demais no começo. E eu acho que nada na história do Telêmaco funciona, assim. De verdade. Eu acho a história do Telêmaco toda chata. Eu tô acompanhando o Odisseu e toda vez que volta pro Telêmaco eu fico com preguiça. E talvez seja porque ele se sente na obrigação, como é um complô político, ele se sente na obrigação de ficar te explicando toda hora o que tá acontecendo. Então, assim, tem pouca ação e muita falação. E com o Odisseu é tudo auto-explicativo, né? Ó, tô na jornada, vi um ciclope. Eu tô na jornada, eu vi um exército aqui de armadura que me espantou. Tô na jornada e eu vi aqui a Circe na cabana fazendo o que são faz. Várias quests, né? Não, são as questzinhas, exatamente. E ali você consegue explorar esses talentos de contador da história, que ele explora muito bem, assim, nesse filme. Eu acho que o filme é uma puta experiência de cinema, mas tem os meus problemas com ele, tem as minhas questões com ele. Particularmente, assim, eu acho que o Odisseu é muito unidimensional. É, de novo, a mesma pegada do Oppenheimer, eu não sei se vocês repararam, né? Um cara lidando com a culpa da própria criação e essa, sabe, o peso desse remorso, dessa culpa que ele carrega e como ele vai lidar com essa culpa, com esse remorso. Aqui é mais aceitável porque o Odisseu não existiu, né? Com o Oppenheimer eu tenho mais questões. E
acaba que ele fica meio unidimensional por causa disso. E eu acho que isso também afeta o que vocês entenderam como uma boa leitura de personagens femininas aqui. Melhorou, sem dúvida melhorou. Mas tem um vínculo ali, particularmente com a Circe, que me incomodou, que é o desespero do abuso sexual, sabe? Que é um tropo muito comum também de contar a história de ele fez uma mulher bem desenvolvida porque tá com raiva e tal, mas é porque tem a sombra do abuso sexual em volta, sabe? Então ele sai de um tropo de não conseguir desenvolver as mulheres pra ir pra um tropo de desenvolver mulheres sob essa ótica, e é um pouco desagradável que tenha ido por aí, mas a atriz vai muito bem e ele consegue dar um bom discurso ali sobre os horrores da guerra, e consegue falar muito sobre os horrores da guerra aqui nesse filme, né? E eu acho que isso é muito positivo, porque do Nolan a gente não espera nada quando o assunto são mulheres, e mostrou melhora. Realmente mostrou alguma melhora aqui, eu acho que não dá pra negar. E acho que ele lida com os aspectos mitológicos da melhor forma que alguém como ele poderia lidar. Eu nunca esperaria mais do que isso de um filme do Nolan. Então eu acho que o resultado final é bem positivo, já tá rendendo muita bilheteria. Eu estou surpreso que boa parte da crítica tá gostando bastante, porque eu não senti essa diferença toda desse filme pros outros filmes dele, sabe? Dá muito pra ver que é um filme do Nolan, continuo vendo, gosto, e tô um pouco chocado que a recepção tem sido tão positiva, mas não chocado pra querer dizer, estão recebendo bem um filme ruim. Não é isso, o filme é bem bom. Inclusive, super recomendo que vão ao cinema, e aí a gente entra nessa outra discussão sobre o Nolan, né? Que tem que ir ao cinema, né, gente? Vai ao cinema, se puder, vá ao cinema pra assistir a Odisseia. A Odisseia é o rolê mais do cinema. caro possível. Se puder, vá no cinema mais caro possível. Se você não foi ver nenhum filme esse mês ou nesse semestre, vai ver a Odisseia. Eu acho que vai valer a pena pro espectador casual, pra quem gosta de ir no cinema só pra ver épicos. Esse é um grande épico. Eu acho que nos seus pontos positivos ele tem discussões muito relevantes sobre a futilidade da guerra e sobre... Eu acho que ele faz uma coisa aqui que raramente acontece com Nolan, que é entender muito bem que não há vilões nem mocinhos, e que os vilões e os mocinhos se confundem quando o assunto é guerra. Tem uma frase muito marcante no final que é assim: vocês são as pessoas do mar, né? E é esse o grande problema, né? Pra quem não viu o filme, não estraguei nada, tá? Tem uma fala da Anne Hathaway que é assim: vocês são as pessoas do mar. E é você chegar naquela marra ali e falar: então o filme é de novo sobre isso. O filme é um Oppenheimer melhor desenhado com relação a não haver mocinhos e vilões, porque aqui ele vai mais na área cinzenta. Ele retrata o Odisseu como uma pessoa bem intencionada que arca com a culpa do que fez, com a culpa dos horrores que se seguiram. Acho um pouco unidimensional, mas é a mensagem que o Nolan tava tentando passar lá em Oppenheimer, tá passando aqui de novo. Dentro desse cinema ultra masculino do Nolan, eu acho que é uma mensagem interessante nos tempos que a gente vive, em que a masculinidade ela é tão elevada e tem movimento red pill e todo mundo quer ser mais homem, e o povo inventa a teoria da conspiração sobre faltar testosterona nos homens atuais e não sei o que. É legal que pra um cara tão masculinista como o Nolan venha uma análise mais comedida sobre os horrores dessa postura violenta, e que a violência não se justifica na maior parte do tempo, e que mocinhos e vilões são só uma questão de perspectiva. Eu acho que ele acaba entrando nesses temas de forma muito engajante em alguns momentos do filme, sabe? Então eu acho que o filme é um pouco, pra resumir, antes de passar de volta pra vocês, eu acho que o filme é um pouco truncado. Eu não consigo deixar de ter essa impressão de que a montagem dele é um pouco estranha. Eu acho que ela é um pouco rápida demais. Pra um filme sobre jornadas, eu acho que ela é um pouco rápida demais em alguns momentos. É um filme sobre jornadas que gasta muito tempo na jornada do Odisseu, mas pouquíssimo tempo na jornada do Telêmaco. Ele chega no final, ele me dá uma sensação de aceleração, assim, tipo, demorou pra caramba pro Odisseu chegar em Ítaca, mas assim que ele chega, ele já sai de novo, e ele já tá na outra cena, ele já tá no outro lugar que é longe pra caralho, que levou dias pro Tom Holland chegar. Então, assim, eu acho que a edição é um pouco truncada, eu acho que os diálogos são um pouco truncados também, expositivos demais. Dá uma sensação de que o Nolan ficou com medo das pessoas não entenderem o conflito que estava acontecendo, e aí ele foi excessivo no discurso. Mas tem grandes momentos, um grande momento com o Ciclope, tem um grande momento com os caras das armaduras, as quests quase todas, um grande momento com a Circe. Acho a Calypso bem assim, sabe, é uma pessoa quase sem agência, eu acho meio, sabe, sem gração, assim, mas no fim do dia é um resultado muito positivo, assim. Recomendo, se você é um espectador casual, vá ver no cinema, que a chance de você gostar do filme é muito grande. A gente é porque a gente se propõe a ficar enchendo o saco aqui, né, então a gente tem que ficar enchendo o saco aqui de vez em quando. Cara, uma das coisas nessa pegada de, aproveitando um pouco que você falou aí no final, sobre a montagem e algumas partes acabarem ficando um pouco corridas, e linkando com aquilo que eu falei do Nolan, tá um pouco melhor no que ele já fazia bem, né? Eu acho que, eu já falei isso aqui em algum episódio, algum filme dele, que a gente gravou, que eu tinha um problema grande, assim,
com a cena de ação do Nolan lá do começo. Se você pega, por exemplo, os filmes do Cavaleiro das Trevas, e é onde ele explora mais ação, ele tem umas lutas ali de corpo a corpo, cara, as cenas de ação são muito qualquer coisa, as coreografias são muito ruins, é um Batman lento, só dá cotovelada, é um negócio, você para pra assistir hoje, você não tá legal. E o Nolan foi afunilando isso cada vez mais. Aqui, inclusive, eu acho que ele grava cenas de ação muito melhor do que... Eu acho que são as melhores cenas de ação da carreira dele. Então, aqui nesse filme. Eu acho que a última cena, inclusive, ali do clímax do filme, cara, é maravilhosa. Eu adorei aquela cena. E a gente acompanha muita coisa, né? O Telêmaco vai para um andar e o Odisseu tá embaixo, tem muita gente. Então, e aí você consegue entender tudo que tá acontecendo. E, no geral, eu acho que a geografia, assim, o ritmo do filme e a geografia de onde que o Telêmaco foi, cadê o Odisseu, eu acho que tudo isso funciona. Eu gosto da montagem do filme. Inclusive, gosto de como ele monta pra gente continuar até a jornada, a parte do Telêmaco, eu concordo que é a parte mais fraca do filme também pra mim, mas que eu acho que ainda acaba funcionando muito pela montagem, por como ele insere aquilo ali e como outros personagens sustentam bem esse arco do Telêmaco, por exemplo. Quando ele chega pra falar com o John Bernthal e aí ele vai contar uma história da época quando eles invadiram Troy e tudo mais, aquilo ali faz o filme fluir de novo, né? Você tem um respiro ali com o Telêmaco e de repente você já tem uma nova aventura sendo contada. Então eu gosto dessa montagem, desse ritmo do filme, mas quando chega no final eu também acho que fica corrido. Eu acho que o Nolan, ele abraçou essa mitologia e aí tinha várias quests, né, pra ele contar. Então, beleza, saiu dessa, vai ter ali o Redemoinho no Mar, vai ter o monstro, vai ter as sereias, e aí cada um desses acaba sendo meio rápido. Ele começa contando, por exemplo, a cena do Ciclope pra mim é um dos melhores momentos do filme, assim. Vira um filme de terror e suspense lá dentro daquela caverna. Uma puta que pariu, maluco. Como é que esses caras vão sair daqui? E ele leva um tempo ali, os soldados ficam ali, sei lá, 2 dias, né? Então, assim, ele gasta um tempo naquela cena. E depois vai ficando tudo meio corrido mesmo. Quando ele chega lá e ele tem essa coisa, né? Eu que gosto da montagem do filme, que gosto do ritmo, eu acho que no final, quando ele chega em Ítaca, e aí ele já sai de novo e de repente ele vai pra um lugar longe pra caralho, de repente na outra cena ele já tá de volta, eu já falei, cara, pera lá, mas vamos devagar, né? Que aqui você já me perdeu um pouco. Passa Mas um pouco fora a essas impressão derrapadas aí. Eu não tô nem falando que é produtor, não, porque o Nolan deve ter corte final. Mas ele, preocupado com a vendagem do filme, fala, não, eu preciso manter abaixo de 3 horas. Se eu não mantiver abaixo de 3 horas, não vai ficar legal pros exibidores. Eu tenho a impressão que foi essa leitura. Porque ele não tava preocupado em correr no começo. E que bom, não tava. Fez todas as quests, mostrou tanto que era difícil voltar. Mas aí chegou no final, beleza, agora a gente tem que resolver logo. Então vai pra Ítaca, vai pra igreja, depois volta pra Ítaca, depois vai pro salão, depois, sabe? Eu sinto que fica meio corrido mesmo. E a Calypso também fica qualquer coisa ali, né? A Charlize Theron. Eu também achei que ela fica muito só uma âncora de roteiro, assim, e nada mais. É engraçado que o Homero não tava muito preocupado com a edição final, assim, passar de 3 horas, né? Não tava, né? Coisa de louco. Ali, Não tava. livro É gigantesco, cantos atrás de cantos, não acaba nunca. Essa questão toda da mitologia é uma coisa que me veio muito aqui. Eu fiquei pensando muito depois que eu saí do filme. Eu acho que é o que mais me pegou, de como o Nolan ia trazer a mitologia pra dentro do filme dele e de como ele, em boa medida, ele acerta, porque ele é corajoso. Eu acho que, assim, pela primeira vez ele fez coisas que ele realmente nunca tinham feito. Por exemplo, ele não seria capaz de fazer isso em Batman, sabe? Ele não seria capaz de fazer isso no Batman, há anos atrás ali na carreira dele. Por mais que o Batman o universo todo permitisse que ele fizesse isso, ele decidiu não pôr porque ele não queria pôr. Ele escolheu o Batman porque o Batman era um dos únicos heróis que dava pra ele ser durão e realista e tudo mais. E que não tinha poder, né? E que não tinha poder e tudo mais. E que inclusive são os únicos bilhões dele, né, em bilheteria, os 2 Batmans. Pode ser que eu disse alcance ainda, mas enfim, ele fez pelo certo, né? Ele chegou lá. Mas aqui eu acho, assim, muito louvável mesmo que ele tenha feito isso. É muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito ele, é muito contido, é muito fechado. Em alguns momentos o espectador precisava demais, eu acho, sabe? É uma questão, assim, de... Agora, não necessariamente infidelidade da história, mas em ajudar a construir o universo de uma forma um pouco mais rica mesmo. Do tipo... Sem querer estragar nada, mas a própria Athena não é a Athena, exato, né? Os deuses. Eu ia chegar eu ia falar exatamente isso. Os próprios deuses, por exemplo, eles são intervenções psicológicas ali, né? Aquela coisa meio... Quando aparece o diabinho bom e o diabinho ruim, assim, no ombro. É uma coisa meio assim, não fica claro que aquilo ali é uma deusa. Eu acho que perde até um pouco da força de atuação e expressão da Zendaya, sabe? Eu acho que a Zendaya tá tão apagadinha nesse filme. E pior, eu lembrava da personagem dela de Duna. Passa pelo mesmo processo lá no
no primeiro filme, e eu lembrei daquilo, eu falei, gente, ele fez a mesma coisa, sabe? Como Ou se... seja, em Odisseia Parte 2, a Zendaya vai estar voando. O olho azul, né? E assim, eu acho que faltou um pouquinho, sim, de imaginação ali na mitologia. Por exemplo, o Ciclope eu gosto, eu acho que a primeira aparição do Ciclope me irrita porque é muito alto, né? O som do Christopher Nolan, cada dia que passa, ele tá descobrindo, ele coloca mais um subwoofer, né? Gente, eu já tô com ouvidos de senhor. Reclamar do som desse Nossa, filme é que loucura. senhora, meu Deus. Não, eu tô. Meu Gente, eu não Jesus. sei se era a minha sessão. Não, mas é isso, agora eu vou fazer um Você foi parênteses. uma dúvida, deixa eu te interromper. Você foi no IMAX? Não fui, eu fui nessa sala, tipo assim, XD, sabe? Salas aprimoradas de Dolby Atmos, assim. Mas tava muito, muito bom a sessão. Mas o áudio tava muito alto. Mas é que assim, vou fazer um parênteses real. Eu tenho já um earplug que eu uso pra quando eu vou, tipo, em show e festival e tudo mais, que ele filtra os decibéis e ele derruba os decibéis. Meu Eu realmente me Deus, uma tornei... grande Se alguém que senhora. usasse, eu já vi pra vender na internet. É tipo loop, sabe? Aqueles earplug que, tipo, é próprio pra ruído alto, assim. Você usa pra dormir também? Não, eu uso só pra ir em show, porque depois que eu fui num show e eu acho que meu tipo... Vou no show, mas não quero ouvir a música. Não, ele derruba Tô brincando. os decibéis. Mas enfim, e aí eu... Tanto que eu virei pro Gustavo na hora hora que o Ciclope apareceu e falei assim, nossa, eu deveria ter trazido meu earplug, porque não dá. Boa. Do jeito que o Nolan idealizou que fosse assistido. Mas Ai, assim, gente. enfim, parênteses feito que eu achei essa cena muito alta. Na verdade, tem várias cenas que me incomodaram, não sei se foi exibição não, mas enfim, tava Nossa, muito... que Não loucura. é questão do som e da qualidade, tá? É questão do volume mesmo, assim, tipo, às vezes estourava Volume e da ficava sala. difícil prestar atenção, é meio estranho. Mas é o todo épico ali do Christopher Nolan que ele quer fazer. Enfim, quando apareceu o Ciclope, eu falei, nossa, agora ele vai começar a mostrar um monte de coisa nova, um monte de criatura diferente, ele vai dar tempo pra essa criatura aparecer em tela e tudo mais, mas ele tem vergonha, ele não quer, ele não segura na tela, sabe? Porque eu acho que também tem O Ciclope a questão de ter aparece muito... igual o tubarão do Spielberg, já que a gente falou do Spielberg, né? Assim, como é uma marionete, eu não vou poder ficar mostrando ele inteiro, porque senão eu tenho que usar CG. Então ele tá sempre nos cantos, ele é sempre uma presença, assim. É uma presença, tem o som, tem essa questão do medo, né, do próprio horror, que a gente comentou que o Christopher Nolan tá fazendo muito bem aqui nesse filme, essa cena dá muito medo, mas aí parece que falta essa questão, tipo, o monstro tá ali, a gente não vai poder ver ele o suficiente, você não vai mostrar a mitologia como um todo. A mesma questão das sereias, o foco fica muito no Ulisses, sabe? Fica muito nessa questão, assim, no Odisseu, né? Aqui eles traduzem pra Ulisses, né? É? Aqui Ah, é? em Portugal. Aqui traduziu pro Odisseu. Pra Odisseu. Aqui pra Odisseu. Mas é Aí isso o filme né? chama Ulisseia? Ulisseia. Ulisses. Por exemplo, na cena das sereias, fica muito mais focado no Odisseu e ele amarrado e os problemas que ele tá passando ali com ouvindo o canto e a trilha te tira um pouco ali daquela situação. Ah, mas eu até acho que amarra tematicamente, amigo. Das sereias especificamente, eu concordo Também. com o resto, mas das sereias sim, porque é sobre culpa, né? Então assim, não tem a ver com o que as sereias são ou com a imagética delas, tem a ver com o que elas fazem ele sentir, né? Então, Sim, né? tematicamente sim, mas eu acho que falta, assim, por exemplo, ele mostrar que como elas eram representadas dentro, ele já fez aquilo ali ser algo mágico, ser algo para além do real. Então, assim, tinha alguns momentos que ele precisava forçar um pouquinho mais, sabe? E também tem toda uma questão de território, onde ele escolhe usar a mitologia e onde ele escolhe omitir a mitologia. Porque quando ele tá lá em Ítaca, a deusa já não é mais deusa, ela é uma intervenção psicológica. E aí, quando você vai revelar, porque na Odisseia, né, original, no vídeo que eu assisti, também não preciso explicar no YouTube, explica Não confundir com o livro de Homero. que depois do... Eu não sei se isso é spoiler, mas acho que já chegou aqui há bastante tempo, eu já vou dar... Gente. Já tem uns eu 3 não mil se anos preocupar que muito chegou com já, spoiler, não. Que Daqui.
que depois que ele faz aquela matança ali, né, com os pretendentes, a gente passa por uma parte em que a Athena vem e resolve a situação. Então, quem resolve no fim das contas não é o Odisseu, mas ficou subentendido no filme do Nolan que quem resolveu foi o Odisseu, porque ele chegou, ele fez aquela chacina e tudo mais, e agora tá tudo resolvido, mas quem resolve é a Athena, porque as famílias dos pretendentes, supostamente, não ficariam felizes com todos os filhos deles mortos, né? Porque, assim, eram muitas famílias ali pra casar com a Penélope. Então, aquilo ali que o Odisseu fez era uma coisa muito errada. Ele desafiou a lei dos homens, né? Ele desafiou a lei... Lei de Zeus. Lei de Zeus, que falou pouco sobre a lei de Zeus. Nossa, eu estou... E aí... Toda hora. E aí, ele não consegue absorver isso pra história, que seria muito icônico, assim, sabe? Tipo, ter uma parte final, já que ele trouxe isso, já que ele abordou isso tudo, só que ficou isoladinha lá na viagem, pode ter sido um sonho. A Flor de Lótus deixa ele passado. Na verdade, não era bruxa, ele tava com fome. Tipo assim, ele começa a deixar tudo meio sem coragem. Tudo é mitologia, tudo faz o olho brilhar, porque é bonito, é cinema, é possibilidade, né? É a mitologia do Nolan. Só que é uma mitologia do Nolan, exatamente. É uma mitologia um pouco meio sem coragem. E aí no final ficou claro, ficou evidente, porque, tipo assim, ele deixa de mostrar a Athena como uma deusa, ele deixa de fazer o filme dele finalizar como uma grande mitologia, e o monólogo é de quem? É do Odisseu. O monólogo é um monólogo, mais uma vez, interno, masculinizado do homem. E dúbio, né? E mais uma vez dúbio. Porque, assim, aí eu acho que é um problema temático. E eu acho, de novo, que é o Nolan com a sua visão mainstream. Desculpa aí, gente, é o final do filme mesmo, vou acabar falando. Mas ele, de novo, é a mesma falta de coragem que ele tem do Batman lá, né? Porque o Odisseu se entende como mal necessário, mas ele não perde nada por isso, né? Ele ganha tudo que ele queria. Então, assim, ele se vê como mal necessário, ele tá protegendo o Telêmaco, porque o Telêmaco tem que ser o rei, então ele vai fazer as maldades para que um novo futuro possa brotar, mas ele não morre. Porque não dá pra morrer, porque não pode morrer. Porque tem que ter um final feliz, viajando pelo horizonte. Não é que nem que ele não morre, né? Fica dúbio se ele morre ou não. Mas deixa mais margem pra que tenha dado certo pra ele do que pra que tenha dado errado. Então, assim, eu também acho... Aí, já que você falou em covardia, eu também acho que é um passinho atrás do... Poxa, mas será que meu público vai gostar de ver meu protagonista fazer tudo isso pra morrer? Eu acho que não vai gostar. Então eu vou deixar essa margem aqui, sabe? Eu vi até uma montagem que fizeram com aquele finalzinho do último Batman dele, né, que é o Alfred sentando assim, vendo o Bruce de longe, dá um aceno, tipo, todo mundo acreditava que o Bruce tinha morrido, né? Aí eles fazem isso com o Michael Caine, com as vestes, assim, da Grécia. Não, eu vi um vídeo assim... o Matt Damon lá longe. Assim. Eu vi um vídeo assim, se eu ganhasse 1 centavo pra cada vez que o Nolan faz um homem em crise de masculinidade que passa por uma jornada terrível pra no final fugir pelo horizonte com a Anne Hathaway, eu teria 3 centavos. O que não é muito, mas é bem chocante que aconteceu 3 vezes. É verdade. Eu acho que ele precisa mudar um pouco o elenco dele, né, gente? Não tá ficando legal. E o Matt Damon também, o eterno voltante para casa, né? Exatamente. Todo filme que esse homem faz, ele tá voltando pra casa, seja no espaço. E se eu voltar pra casa do outra galáxia? E se eu voltar pra casa na Grécia Antiga? A gente não falou muito sobre o Matt Damon, né? Muita gente tava falando sobre a escolha Mas do tem Matt o que pra Damon, falar, seria... amigo? É um personagem super unidimensional, ele é só um mas a atuação man, dele me lembrou muito Revenant. Eu não sei porquê, mas em algum momento eu fiquei com a sensação de que eles estão querendo fazer com o Matt Damon o que fizeram com o DiCaprio, sabe? Essa coisa meio tipo, nossa, o Matt Damon precisa da aclamação. Precisa de uma aclamação, assim, tipo, meio que forçando o Matt Damon. Porque o Matt Damon, ele já é muito querido, eu já acho ele um ator, assim, que tem esse verniz, assim, né? Muita gente gosta dele, ele é um ator que, quando aparece, ele é um rosto muito... Nossa, que bom que o Matt Damon tá nesse filme. Acho que ninguém fica desagradado do Matt Damon. Exatamente. Então, eu acho que tem essa questão toda, mas ele nunca teve, assim, um momento muito espetacular pra brilhar, sabe? E nada melhor do que ter uma odisseia na mão dele pra ele estar como... sabe? Amigo, mas eu acho, assim, que o Nolan quebra Damon. o personagem, né? Eu não tinha a sensação de vamos dar um Oscar pro Matt Damon, não, porque o personagem é muito sem graça. E, assim, a jornada do DiCaprio lá no Regresso é muito mais física, assim, fisicamente muito mais desgastante, né? A jornada aqui é mais psicológica. E ressaltando virou aqui, um porquinho. gente...
E assim, ressaltando aqui, gente, dane-se, fidelidade à obra original não é garantia de bom ou ruim. Mais uma coisa que a gente sempre tem que falar, né? Mas Sempre o bom. Nolan desmantela o Odisseu, sabe? O Odisseu é um cara doidão, que curte a vida doidado. Eu acho que ele tem filhos com a Calypso na obra original. Eu não vi o seu vídeo de 30 minutos, eu não sei dizer. Mas eu acho que ele tem filhos com a Calypso na história original. Ele tá lá A gente porque vai ele ler quer, Homero e a porque gente ele tá volta pro adorando. próximo vídeo. Ele é porra louca, ele tá fazendo várias coisas, ele é engraçado, ele é sagaz. Um bom vivo. Esse personagem aqui é o Oppenheimer da Grécia Antiga. Ele é estoico, ele é distante, ele só quer fazer a coisa certa, Ele é mas estoico. carrega o peso da culpa. Então, assim, virou. O filme até anda com esse personagem unidimensional porque ele vai pra um outro rumo, assim, pra um rumo Nolan, que é o grande problema do Nolan, na verdade, é se levar a sério demais, né? Ele é muito sisudo o tempo inteiro. E aí, assim, talvez ele não precisasse ser tão sisudo aqui, já que era uma história mitológica, cheia de coisa maluca, mas isso ele não consegue não ser, ele vai ser sempre sisudo e tal. Então, considerando tudo que o Nolan é e que o Nolan nunca vai deixar de ser, eu acho um resultado muito legal. Os fãs do Nolan vão ficar muito felizes e o espectador casual também vai ficar muito feliz. Porque é uma história muito arquetípica também, né? Desse grande, literalmente dessa jornada do herói. O cara volta pra casa e conquista o que ele quer e é o mais íntegro, mais ético. Eu gosto muito do Matt Damon, que eu acho que funciona muito bem, mas se eu não me engano, essa expressão eu vi num texto do Thiago Natário, nosso grande historiador, Thiago Natário. Que seria Não pôde muito estar bom. aqui hoje com a gente pra falar Por falar em se é história, verídico seria que existiam importantíssimo, sereias. Como era a armadura de Agamenon? As sereias, na verdade, tinham asas ou elas tinham cauda de peixe, né? Essa é a grande discussão. Como era o canto? Cara, ele fala uma coisa do Matt Damon, que eu gostei muito, que ele fala: o Matt Damon é o mais extraordinário dos homens comuns. Sempre que você precisa de um cara comum, o Matt Damon faz perfeitamente, assim. E aqui é isso, cara. Eu também não sinto essa coisa de querer dar um peso demais pra atuação dele. Eu sinto que ele é o cara certo, que, a gente precisa de um cara comum pra fazer isso daqui e a gente vai contar mais sobre o psicológico dele mesmo e tudo mais. A gente não precisa de um DiCaprio aqui que vai entregar um grande peso, né, nessa atuação aqui. Eu acho que o Nolan, inclusive, ele se preocupa muito mais com tornar esse filme, essa jornada dele épica do que com a atuação dele em si. Pegando esse link aí da fidelidade à obra, né? Cara, o Nolan, ou ele sempre, né? Sempre vai ter o hate e o like, né? De metade do público. Nolan é o diretor conhecido pela verossimilhança e tal. Vou fazer Interestelar, eu vou chamar cientista, vou ver como é que era pra fazer, na verdade, tudo aqui do jeito científico. Plantou milho. Ele plantou milho. Aprendeu a fazer uma roça de... Cara, aí beleza. Aí o pessoal vai... Aí o Nolan... E aí sempre com a reclamação de... Pô, o Nolan não tem imaginação, o Nolan não abraça a fantasia, o Nolan não sei o quê, papapá, muito sisudo. E aí nesse filme, aonde ele abre mão um pouco e ele vem pra esse território desconhecido, ele traz esses elementos mais fantasiosos e, né, tem algumas cenas que beiram até o horror ali. E aí vem a galera e fala: não, mas que a armadura de Agamenon nessa época não existia esse material, como que pode fazer isso preto, não sei o quê. Vai tomar no o barco cu, né, era mano? viking. O barco Puta era que pariu. viking. Não, porque ele mistura muito. As armaduras são muito da hora nesse filme, pô. Você quer que use aquelas coisas horrorosas de mas Troia? isso aí é red pilismo. Pelo amor de Isso aí Deus. a gente nem dá moral, não. Isso aí é red pilismo absoluto. Brad Pitt de tanguinha. Nossa. Era assim que eles eram. Exatamente. Agamenon com aquela armadura, meu amigo. Aquele homem... É muito boa essa sacada dele, porque é o Ben Safdie, gente. Digite, se você não conhece o Ben Safdie, ponha o rosto desse homem no Google agora. E ele é o Agamenon, que é o cara mais badass desse filme, que ele não fala ele podia praticamente. Fazer o Telêmaco, e ele tá de Agamenon. Exatamente. Cara, e a armadura funciona muito, ela cumpre muito seu papel, ela é muito da hora. É um momento fisioterapeuta, né? Eu como fisioterapeuta, adorei que no rabinho ali do capacete dele são vértebras, aquela parte dourada ali são vértebras, e ficou muito da hora. Preocupado com a estética. O fanservice para os fisioterapeutas. Cara, então assim, aquela armadura ali, pra mim, eu acho magnífico. Aquele cavalo de Troia que a gente começou falando aqui no começo, também o pessoal, mas como é que aqueles homens iam fazer aquele cavalo tão bonito? Meu amigo, foda-se. Eles pegaram a madeira, lapidaram e fizeram, e ficou lindo. E é pra ser um presente, é pra funcionar, não, mas é pra ser bonito, é pra funcionar
na, Nolan é uma vítima na tela. da própria filmografia? Da própria Sabe? fórmula. Então é isso. Nesse caso, ele é uma vítima da própria fórmula. Ele ajudou, intencionalmente ou não, a estimular esse tipo de crítica imbecil. Cara, eu não tô nem aí se não existia cobre na época, se eles não trabalhavam cobre, foda-se. É um filme, tem que fazer escolhas estéticas com a visão do diretor, gente. E pronto. Ai, meu Deus, mas o barco está muito não sei o que. Caguei que o barco tá muito não sei o que. Gente, o filme tem que ser bom, de acordo com a visão Tá do diretor. bonito, E pronto, funciona na sabe? tela, é isso, vambora. Então deixa E eles usar a outra, isso é bom imaginação pros dele. professores de história, que aí tem conteúdo pra eles falarem. Tem material. Assim, tem material, tipo assim, olha, esse aqui é um frame do filme do Christopher Nolan. O que tá errado aqui? Aí você ele tá... vai explicar. Jogo dos 7 aí- erros. Jogo dos 7 Homero erros. descrevia. Exato, pra brincar com esse Diferente. tipo de coisa. Uma última coisa aqui que a gente já falou em filmes, acho que o Luiz falou em Duna, que é essa coisa. Eu nunca parei de prestar atenção nisso depois que o Luiz falou desse tropo de filme de ação. E vem que eu não aí, hein? prestava- Que eu não prestava muita atenção. Vem aí Duna 3. E eu não prestava muita atenção nisso, mas eu fiquei chateado que agora eu tô prestando atenção, sabe? Uma mente expandida nunca volta ao seu formato original. Que é quando tem cenas de ação e as pessoas ficam explicando o que elas estão fazendo durante a cena de ação. E nesse filme tem muito. Tipo, pegue o pombo, pegue a coisa, hasteie não sei o que lá, pegue eles, destrua tudo, queime tudo. Tipo assim, são vários momentos que eles falam isso e eu fiquei tipo assim, meu Deus, tá estragando aqui, ó, a minha experiência. Porque eu não me incomodava, mas agora eu presto atenção pelo menos, sabe? Eu falo, lá. Falou queime tudo. Não precisa falar queime tudo. Eles já falaram queime tudo no Tem um quando episódio foram fazer o plano. que o Homer, ele descobre que ele tinha um giz de cera no cérebro, de quando ele colocou ele era criança, e aí ele tira e ele vira um gênio, igual a Lisa. Aí ele passa a ver o mundo, ele vai ficando até deprimido. Aí ele vai e pede, não, coloca de volta, porque eu era mais feliz. Coloca o lápis de novo, né? Não, você sabe o que eles mais falam nesse? Não sei se vocês repararam. Run! Já viram tudo que eles correm? Todo lugar que eles chegam, exato. porra, isso aqui tá uma ameaça. Corre! Aí chega no outro, caralho, corre de novo. Tipo, eles já Não, teriam e sabe corrido o que naturalmente, foi? né? Teve uma Tipo que eu achei isso. maravilhosa, que foi quando eles invocaram os mortos. Essa eu achei sensacional. Porque assim, eles sabiam que eles estavam invocando os mortos, eles sabiam que eles iam falar com os colegas mortos, que ia vir um monte de colega morto. Aí quando os colegas mortos cercaram, eles, opa, corre! Deu ruim. Esse é outro ponto de mitologia que é muito Nolan, né? Ficou, tipo assim, a carinha dele, muito bonita, essa cena é linda. Assim, E pra Nossa, variar, muito bela, ele mas enterrou os ele atores mesmo. Exato. Aham, o pessoal tava respirando com canudinho. É sério, o pessoal tava respirando com canudinho, porque quando era pra fazer a cena, eles tinham que realmente Areia sair de movediça. debaixo da terra. Aí, cara, esse homem é o cinema. É mais um ponto, tipo assim, nesse momento eles iriam pra Hades, né? Desceriam pro inferno e tudo mais. Aí pro Nolan não fazer aquela coisa caricata de um inferno, queimando e tal, ele decidiu, vamos para um lugar ermo, pra uma praia escura ali com o vilão como é que é o nome? Tá igual o vilão do Duna. Dos muito Harkonnen. parecido. Os Harkonnen, aquele vilão. Mas eu queria puxar um ponto com vocês antes da gente encerrar, que eu queria falar um pouco sobre Oscar, porque já foi até legal já Pra mencionar variar, esse né? negócio da terra, de sair debaixo da terra, porque eu tenho uma leitura que eu queria ver se vocês concordam com ela. Assim. Eu acho que esse filme tem muitas chances de varrer o Oscar os Oscars técnicos, né? Apesar de ter competição com o Villeneuve esse ano, então assim, a coisa vai ficar pegada, mas eu acho que ele tem muitas condições de varrer os Oscars técnicos. Mas qual é o meu ponto de vista e eu quero ver se vocês concordam ou não. Eu acho que essas chances se estabelecem muito porque quando o assunto é o Nolan, o estúdio foca muito no marketing do backstage. O estúdio não foca muito nas histórias e venha ver a história e venha ver não sei o que. O estúdio sempre foca muito assim. Você viu como é que o Nolan fez a cena da Cersei? Você viu como é que o Nolan fez o Ciclope? Você viu como é que o Nolan fez a cena do Hades? Então assim, o estúdio percebeu que no meu ponto de vista, o estúdio percebeu que tornar comum, tornar acessível o backstage do Nolan faz com que as pessoas deem mais valor aos feitos artísticos do filme do Nolan e seja mais fácil premiar esses filmes quando cheguem na academia.
academia, porque todo mundo, quando chega na hora da votação, porque todo mundo tá sabendo como foi feito e que deu trabalho, que foi muito técnico e custou caro. Vocês viram? O tanto que a gente discutiu, e a gente não é especialista, o tanto que a gente discutiu questões técnicas aqui. Eu falei pra vocês que o Ciclope era uma marionete, o Gusta falou que os filmes de IMAX duram só 3 minutos e que levam um tempão pra fazer, falou do Hades, falou não sei o quê. Então assim, vocês concordam que esse filme pode levar muitos Oscars, que ele vai ter preferência pelos Oscars técnicos e que isso tem influência? Ou o filme pode não levar nenhum técnico, pode levar pra todos? Qual que é a leitura que você faz, Gusta, do que pode ser o Oscar com relação à Odisseia ano que vem? Então, a gente vai ter um páreo um pouco duro pra Odisseia, que é Duna 3, né? Eu acho que os dois formalistas no mesmo ano vão se enfrentar, porque o Villeneuve também tem uma proximidade técnica, né, com o Nolan, de fazer um cinema um pouco mais próximo da realidade e que, no fim das contas, também, eles dividem até os mesmos profissionais, né, o Hans Zimmer, eles têm fotografias parecidas, assim, se for olhar quadro a quadro, assim, você consegue ver semelhanças muito grandes. Nos dois filmes eles falam, corram, e aí tem que correr. Mas assim, eu acho que nesse ano, eu acho que são os dois competidores grandes para os técnicos, e eu acho que essa questão toda do marketing e de como eles estão divulgando isso, é uma estratégia, aí também vozes da minha cabeça, mas eu acho que é uma estratégia da própria indústria, uma estratégia para a indústria se fortalecer e conseguir vender a ideia de fazer cinema, porque se você consegue, com o nome do Nolan, atrair o olhar das pessoas pro fazer técnico do cinema, você consegue mais investimento para que novos cineastas e novos profissionais estejam envolvidos em filmes e em longas que vão usar aquelas tecnologias e eles vão vender aquelas tecnologias, né? O IMAX é uma empresa que está preocupada em vender aquela tecnologia que eles estão produzindo. O Nolan, ele não tá fazendo caridade de fazer um filme em IMAX, ele tá comprando rolos de IMAX para fazer os filmes dele. Câmeras de IMAX são caríssimas. A tecnologia de fazer o IMAX se tornar menos barulhento, mais barato, mais longo, cada dia que passa, esse interesse do público, que é o interesse do capitalismo de eu estou interessado, então eu vou dar o meu dinheiro para assistir este filme no cinema, tal qual Nolan idealizou. Então toda uma construção de narrativa que é da indústria, ela vem por trás disso, sabe? Não é assim, eu vou investir... Cara, olha o elenco desse filme, eles não... Parece que não tem aquela coisa assim do marketing do elenco, né? Tem o retrogosto de todo mundo estar envolvido ali, de ser um elenco muito estelar, de ter o Nolan como diretor, mas eu concordo que essa questão do backstage, essa questão do fazer cinema do Nolan tá sobressaindo. E na minha opinião, é uma estratégia. Os atores A-listers estão falando sobre o fazer. A entrevista mais famosa que tá correndo é a Anne Hathaway e o Tom Holland falando sobre ficarem chocados com a cena da Cersei. E assim, explicando como a cena da Cersei foi feita. Então, o tom é esse. O tom é de, olha como o Nolan ama o cinema e olha como é foda o cinema do Nolan. Sim, eu acho que isso vai refletir sim no Oscar, com certeza, mas eu acho que ainda como o filme saiu bem antes de Duna, eu acho que Duna pode pegar atração lá mais pro fim do ano, né? Porque Duna sai no fim do ano, então vamos ver como é que vai ser, porque a gente ainda tem muito marketing pra rolar também de Duna. Eu acho que vai vir forte também, o Nolan, ele faz esse barulho, né, sobre, é o que vocês acabaram de falar, tá todo mundo falando sobre como são feitos, toda vez que envolve um filme do Nolan, é como que ele conseguiu fazer aquilo, como que aquela cena foi feita, então eu acho que ele vai vir muito forte nessas categorias técnicas, né, principalmente, e deve levar muita coisa, vai ter esse páreo aí com Duna, mas eu acho que os dois, vamos ver como é que vai ser a repercussão de Duna, né, mas eu acho que os dois vão ir bem no Oscar aí, mas vai ser um ano disputado, né, as mesmas categorias ali que eles vão estar, mas eu acho que o Nolan ainda faz mais barulho, sabe, eu acho que Duna é aquela coisa, vai ser o terceiro filme, vai ser mais do mesmo em termos técnicos, o primeiro já foi bem premiado, o segundo foi premiado e teve mais elogios aí de crítica, e o Nolan tá vindo com essa coisa nova do IMAX e tudo mais, e vamos bater muito o martelo nisso ainda, quando chegar ali perto de campanha do Oscar, e então assim, eu acho que ele deve pegar mais tração justamente porque o Nolan movimenta essa conversa, o Nolan é o grande nome sobre esse assunto de como fazer cinema e de como as coisas são feitas ali nos bastidores, e tem essa questão de Duna entregar coisas que a gente já viu e beleza, já premiamos Duna ali, então vamos, não que não tenha premiado Oppenheimer, por exemplo, e tal, e o Nolan, né, mas assim, vamos pra Odisseia, pro nosso grande épico aqui do ano agora.
E, então eu acho que ele deve sair melhor na campanha do Oscar aí. Eu queria falar mais uma coisa também sobre essa questão do Oscar e da visibilidade do Nolan, porque eu acho que o Nolan tava, no ano passado, no último filme que ele lançou, né, o Oppenheimer, teve o Barbenheimer, né, e aí muitas pessoas falaram e cogitava de que o Nolan só surfou na onda de Barbie, porque Barbie era um filme muito maior do que Oppenheimer, e que Barbie que alavancou e que foi muito positivo, Barbie ter saído no mesmo fim de semana. Tinham até pessoas que sugeriam do Nolan trocar a data de estreia e tudo mais. Esse ano, com a estreia da Odisseia, a gente viu que, gente, o Nolan não precisa se preocupar com filmes competidores para ele. Eu acho que sim, Oppenheimer era um filme um pouco mais delicado, por se tratar de uma história que... até a condução do próprio filme era um filme um pouco mais difícil pro público casual. Eu ia falar isso, o filme ia fazer dinheiro, o filme não ia fazer o dinheiro que fez. Que fez, exatamente. Era um filme que era um pouco mais complicado de fazer uma bilheteria tão grande quanto um Odisseia, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, não se preocupem com o Nolan, sabe? Eu não. Fala comigo. Ele vai fazer bilheteria independentemente do filme que ele lançar em conjunto, sabe? Do filme que estiver competindo com ele ali naquela semana. É uma coisa assim que ele já é um ponto muito fora da curva dentro da indústria. Então, eu acho que Oppenheimer sim, naquele momento, foi facilitado por Barbie, pela disputa e pela brincadeirinha, pelo meme e tudo mais. Mas agora a Odisseia vem seca, né? Vem só ela, vem só o filme e a proposta de trazer essas novidades de som, de técnica e tudo mais que a gente tá falando aqui. E tinha muita coisa em jogo lá pro Oppenheimer, né? Porque a gente tem que lembrar também o contexto. Era o primeiro filme dele fora da Warner, depois de um embate muito público com a Warner, que a Warner não quis bancar Tenet no cinema e esperar uma janela apropriada pra jogar pra HBO Max. O Nolan provou que ele tava certo e a Warner tava errada com relação à janela de Tenet, apesar de Tenet ser horrível. Então, assim, ainda tinha uma coisa do Nolan ter que provar que o Nolan se bancava, né? Saiu da Warner, foi pra Universal, vem com um filme de 3 horas sobre um químico e ele precisava provar que dava lucro, né? E veio a calhar, assim, do momento. O filme é bom, não acho extraordinário, mas é bom. Mas veio a calhar de ter o movimento todo Barbenheimer, toda a ironia, foi orgânico, até determinada medida foi orgânico, e acabou que ele se provou ali, né? E aí agora, como você disse, não tem a desculpa mais, só fez muito dinheiro por causa da Barbie. O Oppenheimer só fez muito dinheiro por causa da Barbie, mas teria feito dinheiro. E a Odisseia vai fazer dinheiro sozinho, porque é um projeto muito mais vendável também, é uma jornada, né, gente? A expectativa é de um baita filme de ação dirigido por um baita diretor, então... Vai chegar em 1 bilhão, vocês acham? Cara, hoje em dia, sobre esse papo de 1 bilhão, até, né, não falando de nada, eles estavam discutindo esses dias, e eu vejo, cara, que tá cada vez mais difícil fazer 1 bilhão no cinema, né? Antigamente, a gente teve uma fase aí que todos os blockbusters do ano batiam 1 bilhão, né? E agora, cara, eu acho muito difícil o filme fazer 1 bilhão. Eu acho que mudou muito, assim, essa coisa de as pessoas irem menos ao cinema. Beleza, você tem ingressos mais caros, mas as pessoas vão por uma janela de tempo, logo já sai no streaming e todo mundo já tem isso na cabeça, que, beleza, se não conseguir ver agora, meio que passou o hype, logo tá na minha TV pra assistir. E hoje eu vejo que os principais blockbusters dos últimos anos aí dificilmente batem 1 bi, viu? Quando bate 1 bi é tipo Mario, porque daí você vai levar a criançada, vai pagar 10 ingressos pra... Dá 1 bilhão então... só aqui em Goiás. Levar pro Cinemark 5 crianças, mais a mãe, mais o pai. Né? Eu também, gente, se der bilhão, bom pra eles, se não der também, foda-se o bilhão, né? Tanto faz. Se fosse marca de alguma coisa. Eu acho legal quando faz 1 bilhão. Eu acho que enche bastante os bolsos do Universal e de Christopher Nolan. Não vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram a Odisseia? Gostaram? Então comenta aí no episódio, porque a gente quer muito debater com vocês, e aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa, e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.